Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, então entre em contato conosco por este mesmo WhatsApp. DDD 99 e o telefone é 991520454. Eu comento outras revistas, então eu preciso que você coloque aí CPAD, coloque a cidade onde você mora e coloque o seu nome. Então eu cadastro você, toda semana você receberá esse material gratuitamente. Estamos iniciando então mais um trimestre e deste trimestre nós vamos estudar aí as lições bíblicas adulto da CPAD com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Evidentemente, essa não é a ordem bíblica, né? A ordem bíblica é espírito, alma, corpo. Primeiro, nós somos essencialmente um espírito. Assim, primeiro fomos criados como espírito. Depois vem alma e depois o corpo, onde reside esse espírito, essa alma. Então, o ser humano é uma tricotomia. Por que não é triuno? Por que não é uma trindade? Bem simples. Porque na trindade, as três pessoas formam um só e concordam em tudo. Já o ser humano, muitas vezes, e na maioria das vezes, o espírito quer uma coisa, a alma às vezes quer outra coisa e às vezes o corpo quer outra coisa. Podem as três partes aí do ser humano se divergirem em alguma coisa, ou às vezes pode também duas partes concordarem e outra não, e às vezes pode acontecer das três partes concordarem. Então vamos ver assim, no domingo pela manhã você acorda, o corpo diz o quê? Quero dormir mais. A alma pode dizer assim. Eu quero ir para a praia. E o espírito pode dizer assim, vamos para a escola bíblica dominical. Olha aí, cada um quer uma coisa. Se você está lendo a Bíblia, está orando, você está sempre indo para a igreja, então a alma pode se interessar em ir para a escola bíblica dominical e concordar com o espírito. Então 2 contra 1 vencem, o corpo então levanta e vai para a escola bíblica dominical. Então você sabe agora porque alguns vão para a escola bíblica dominical e outros não vão. Aqueles que vão é porque estão lendo a Bíblia, estão orando, estão congregando. Então a alma está sendo alimentada com a palavra de Deus, o espírito está sendo alimentado pela oração. Então vão vencer o corpo, que na maioria das vezes quer então ficar dormindo. Agora o corpo do crente, que sempre está jejuando, então este corpo já também estará concordando com a alma e com o espírito, desejando as coisas de Deus mais do que qualquer outras coisas. Então veja que para alimentar o espírito é oração, para alimentar a alma é Bíblia. E o corpo você não alimenta, tira o alimento, que faz jejum. Assim funciona direito esse espírito, essa alma e esse corpo. Neste trimestre nós temos aí como comentarista o pastor Silas Queiroz, que é pastor na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia. Neste trimestre vamos estudar as seguintes lições. Lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. Lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como o templo do Espírito Santo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior.
Lição 9, vontade, o que move o ser humano. Lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. Lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, se Deus quiser, estaremos estudando todas as lições aí durante este último trimestre. Então, hoje estaremos estudando na lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. Aí você vê uma ilustração, primeiro espírito, depois alma, depois corpo. E aí é tricotomia. Na lição de hoje nós vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a tricotomia humana. Subtópico 1, doutrina e teologia. Subtópico 2, a tríplice natureza. Subtópico 3, físico e espiritual. No tópico 2, vamos estudar a distinção entre alma e espírito. O espírito humano aí. Subtópico 1, a alma. Subtópico 2, o espírito. Tópico 3, a interação das três dimensões. Subtópico 1, corpo, afetos e somatização. Subtópico 2, equilíbrio e saúde. E depois a conclusão. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos, subtópicos, estudando mais essa maravilhosa lição. Nós temos aí como texto áureo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja aí que a ordem bíblica, a ordem correta é primeiro espírito, depois alma, depois corpo. E para você entender que tem realmente escrito na Bíblia que o ser humano é espírito, alma e corpo, vamos ver também Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz aí, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja que aí está dizendo bem claro que o espírito e a alma não são a mesma coisa. Está dizendo aí que a palavra de Deus penetra até a divisão entre espírito e alma. E depois fala juntas e medulas, que é corpo. E nós podemos ver que até em livros, bem anteriores, é considerado até o primeiro livro, o livro de Jó, veja que Jó já falava dessa divisão aí entre espírito e alma. Jó 12:10 diz: na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Em Mateus 10:28, Jesus falou sobre essa diferença também. Ele diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jó 7:11 também, olha aí. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei da amargura da minha alma. Daniel 7:15 diz, olha, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Romanos 8:10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então vemos aí algumas referências para você entender que existe divisão, realmente separação entre espírito e alma. E aí o corpo é onde moram o espírito e a alma. Então o ser humano é essencialmente uma tricotomia, nunca vai deixar de ser. O homem, se morrer aqui na Terra, o corpo pode apodrecer, então, mas algum átomo sobra. E no dia do arrebatamento, Deus vai pegar esse átomo e vai novamente dar a este corpo a vida, porque esse corpo vai ressuscitar e se encontrará com o espírito e a alma. Se é crente, estará no paraíso. Então o corpo é ressuscitado, encontra com esse espírito e essa alma, vão viver eternamente com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Se não é crente, então no juízo final, esse corpo
vai estar ali no juízo final junto com o espírito e a alma que estavam no inferno. Quando não é crente é assim. Aí você diz, mas como o espírito, como o Salomão diz que o espírito volta para Deus que o deu? Não, Salomão está falando a respeito do crente. É claro que o crente, sim, o espírito e a alma vão para o paraíso, o corpo vai para a sepultura. E no dia da ressurreição, esse corpo ressuscita, se encontra com o espírito e a alma que estão no paraíso, vão morar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo para sempre. Agora, do descrente, veja bem, Satanás é o quê? Espírito. Os demônios são o quê? Espíritos. E o que está registrado na Bíblia? Que Jesus vai lançar quem? O anticristo e o falso profeta, vivos no lago de fogo e enxofre. Espírito, alma e corpo. Todos os demônios de Satanás são espíritos, são lançados no lago de fogo e enxofre. Não vai dizer então que o espírito não vai para o inferno. Do descrente, sim, vai para o lago de fogo e enxofre, a tricotomia. O ser humano nunca deixa de ser tricotomia. Ou ele vai estar no céu, na Nova Jerusalém, para sempre, morando com Deus, na tricotomia, ou vai para o lago de fogo e enxofre, também na tricotomia. Verdade prática. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então veja que Deus nos criou para vivermos eternamente. Agora existe aí um destino daqueles que estão em Cristo, que é a Nova Jerusalém, e existe um destino daqueles que não estão em Cristo, que é o lago de fogo e enxofre. Então podemos ter uma vida de eternidade glorificando a Deus, podemos ter uma vida de eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação. Quem escolhe para onde quer ir, quem escolhe o seu destino, é o ser humano. Deus fez tudo que era necessário para nós vivermos com Ele para sempre. Agora o ser humano tem a livre escolha, se quer ir para a Nova Jerusalém, morar com Jesus para sempre, estar com Deus para sempre, ou se quer seguir a Satanás e ir para o mesmo lugar que ele vai, o lago de fogo e enxofre. O que é preciso fazer para o homem se livrar do lago de fogo e enxofre? Estar para sempre com Deus. Crer no Evangelho e receber Jesus como seu Salvador e Senhor. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, capítulo 2, versículos 7, 18, 21 a 23. Vamos ler. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Depois, Gênesis 2, 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então veja, qual a imagem e semelhança de Deus que está no homem? O Espírito. Quando nós nascemos de novo, o que é que vem morar em nós para nos tornar então filho de Deus? Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, o que é que acontece? O Espírito Santo vem morar em nós. Olha aí, agora nós temos algo parecido com Deus. Agora nós temos Deus mesmo vivendo em nós. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque temos agora morando em nós o Espírito Santo que ligou o nosso espírito com Deus.
formou um espírito só. Antes, nós tínhamos um espírito, mas desligado de Deus, um espírito que se interessava pelas coisas que nós não vemos, mas se interessava pelas coisas de Satanás. Colocava como prioridade as coisas de Satanás. Então, a intenção era viver um reino espiritual sem Deus. A alma estava carregada de pecado, escravizada pelo pecado, e o corpo queria atender os seus desejos, suas concupiscências, seus desejos malignos, seus desejos contrários à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Adão, então, tinha o Espírito Santo morando em si. Adão era um adorador de Deus. Mas quando Adão peca, então ele perde essa imagem e semelhança de Deus. E veja que quando Adão nasce, ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas quando nasce o filho de Adão, Sete, a Bíblia diz que ele é a imagem e semelhança não de Deus, a imagem e semelhança de Adão. Então ele se parece com Adão, não com Deus, porque ele nasce sem o Espírito Santo. Ele nasce com a semente do pecado. Então veja que todos os descendentes de Adão nasceram com a semente do pecado, portanto não são a imagem e semelhança de Deus. Para se tornar a imagem e semelhança de Deus é preciso receber o Espírito Santo. E nós o recebemos a partir do momento que ouvimos o Evangelho e cremos, como está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nós estamos em Cristo depois de ouvirmos a palavra da verdade. Que palavra da verdade? O Evangelho que fala o quê? A respeito da salvação em Cristo. Então ouvimos, aí tendo crido nesse Evangelho, nessa pregação, nesse ensino do Evangelho, aí recebemos a promessa de Deus, que é o Espírito Santo em nós e conosco. Então estamos salvos, somos filhos de Deus agora, nascemos de novo, morremos para a descendência de Adão, e agora nascemos para a descendência de Deus. Veja que nascemos de ouvir a palavra de Deus e uma ação que vem do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos arrependemos, Nesse momento, então, existe uma ação, aí a nossa fé ao ouvir o Evangelho e a ação do Espírito Santo. Então, nascemos da palavra e do Espírito. Então vemos aí nessa leitura em Gênesis, falando da criação do ser humano, criação do homem, criação da mulher. Veja que Adão foi criado, mas ele não nasceu no jardim do Éden. Quem nasceu no jardim do Éden foi Eva, depois de Adão. Então todos os seres humanos foram criados a partir de Adão, primeiro Adão. A própria Eva foi feita a partir de Adão. Então, em Adão, como Adão pecou, a semente do pecado entrou em Adão. Todos os seres humanos herdaram essa semente do pecado. Então, em Adão existe morte, existe vida sem Deus. Então, precisamos nascer de novo. Nascemos ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho. E recebemos então o Espírito Santo. Nessa hora, então, nos tornamos filhos de Deus. Introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Gênesis 1, 27 e 28. Como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, Gênesis 1, 24, o homem é resultado de uma ação divina pessoal e plural, Gênesis 1, 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural, do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes, Gênesis 2, 7. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador,
1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Então vejamos que o ser humano foi criado de maneira especial. Veja que depois de toda a criação é que Deus vai criar o ser humano. Porque tudo foi criado antes para que o ser humano pudesse viver aqui na Terra. Veja, tudo foi feito por causa, então, do ser humano. Deus primeiro prepara a morada do ser humano, o alimento do ser humano, para depois colocar o ser humano na Terra. Quando ele cria Adão, então ele vai criar Eva por causa de Adão. Então a mulher vem como uma ajudadora, uma companheira, alguém que vai ajudar o homem a cumprir a sua tarefa sobre a terra. Então veja que Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Veja bem, façamos é plural. Ali está presente então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Então, para viver na terra, o homem é feito do pó da terra. Se fosse para o homem viver na lua, seria feito do pó da lua. Então veja bem, o ser humano foi feito para viver na terra, foi feito do pó da terra. E é muito semelhante aí a constituição do ser humano e a constituição da terra. Veja que a terra, 70% da terra é água e 30% são os elementos físicos. Agora veja que o ser humano é a mesma coisa. 70% é água, 30% formado então aí, da carne, né, dos ossos, dos nervos, músculos, tudo mais. Então primeiro nós vemos aí que é criado aí um corpo, mas esse corpo ainda não tinha vida, não existia ainda vida ali. Então não adiantava nada o corpo sem Deus colocar nele o espírito e a alma. E veja que Deus fez o quê? Soprou naquele corpo, né? Aí espírito e alma. E aí nós lembramos lá de Jesus, né, com os discípulos, quando Jesus havia ressuscitado, apareceu entre eles e assoprou sobre eles o quê? O Espírito Santo. Se Jesus não tivesse feito isso, eles não se tornariam filhos de Deus. Veja bem que Jesus só fez isso depois de morrer e ressuscitar. Por quê? Porque para ser filho de Deus, para receber o Espírito Santo, é preciso o quê? Ouvir o Evangelho e crer. Agora o Evangelho fala da vida de Jesus, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Como Jesus não tinha ressuscitado ainda, eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Mas agora não, agora quando Jesus aparece no meio deles, agora eles acreditam que Jesus ressuscitou. Agora o que faltava está completo. Eles acreditavam que Jesus viveu na terra, acreditavam que ele morreu na cruz e acreditavam agora que ele ressuscitou. Agora Jesus pode assoprar sobre eles o Espírito Santo. Agora eles são filhos de Deus. E todo aquele que ouve o Evangelho e crê, veja bem, Evangelho tem que pregar o quê? Que Jesus viveu na terra como homem, que ele morreu na cruz levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, morreu em nosso lugar e ele ressuscitou. Crendo nisso, a pessoa está salva, recebe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo se torna um só com o Espírito do homem nessa hora. Olha aí, uma restauração completa. A alma agora passa a conhecer Deus, estava desligada de Deus, passa agora a conhecer a Deus, estava em pecado, estava separada de Deus, agora é unida a Deus. Agora o conhecimento, o intelecto, a emoção, tudo passa a ter o conhecimento de Deus. O corpo é preciso ser dominado para servir a Deus. Veja que o corpo estava acostumado ao pecado e continua desejando as coisas do pecado. A alma estava antes ligada ao pecado e deseja as coisas do pecado. O espírito antes estava desligado de Deus, desejava as coisas espirituais que não condizem com Deus. Então tudo deve ser levado ao controle. É preciso então o crente estar sempre o quê? Orando e estar lendo, estudando a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus e estar jejuando.
ele fazendo essas três coisas estará sujeito a Deus, estará sendo dominado por Deus e fará aquilo que agrada a Deus. Tópico 1. A tricotomia humana. Subtópico 1. Doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Gênesis 1, 26 a 29, 2, 15, Salmos 8, 3 a 9, Efésios 1, 3 a 6. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. 1 Coríntios 2, 1 a 16, 2 Timóteo 3, 16, 17, Hebreus 4, 12. Então veja que através do estudo sistemático da palavra de Deus, nós vamos aprender a conhecer o ser humano por completo. Conhecer aí como o homem é formado, para que o homem foi criado, qual o propósito de Deus na criação do ser humano, né? Tudo isso nós vamos aprender estudando dentro, então, das doutrinas que estão contidas na Bíblia, o estudo sistemático da palavra de Deus, a teologia. Então essa parte chama-se antropologia. Logia aí é estudo, e antropos, que é o ser humano. Então nós vamos estudar a partir da criação desse ser humano, da entrada do pecado nesse ser humano, quais as consequências. Vamos ver aí então o novo nascimento desse homem, vamos ver a restauração desse homem, vamos ver que existe aí uma eternidade para esse homem. Foi preciso Deus criar um plano de redenção para salvar esse homem de um destino terrível que era o lago de fogo e enxofre. Então todo aquele que vai ouvir o Evangelho, falando a respeito da salvação executada por Jesus Cristo, dando a vida por nós e ressuscitando. Então nós podemos ser restaurados, podemos nascer de novo como filhos de Deus, à imagem e semelhança de Deus. E aí conhecemos o destino final dos homens, ou vida eterna com Deus na Nova Jerusalém, ou lago de fogo e enxofre. Agora devemos entender e explicar essas coisas de maneira bem simples. O apóstolo Paulo fala isso. Não venha vocês com sublimidade, né, de palavras, sabedoria humana. Então é preciso explicar, mas sem usar muitos termos teológicos, porque os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical não fizeram curso teológico. Então são pessoas muitas vezes muito simples, né, muito humildes, às vezes não possuem nem o estudo secular, né, estudaram pouco no estudo secular. Precisamos então usar palavras mais simples, né? Podemos explicar teologia, mas sem complicar a vida daqueles que estão ouvindo. Então se você vai falar para pessoas que fizeram o curso teológico, tudo bem, é um jeito. Mas se você vai dar aula na Escola Bíblica Dominical para pessoas que não estudaram teologia, então procure transformar, né, essas palavras. Procure usar então palavras mais simples no cotidiano das pessoas, mais simples. Por isso é preciso você estar no meio delas, né, visitá-las, né, estar ali conversando sempre com elas, para entender o contexto dessas pessoas e poder explicar de maneira que elas possam compreender claramente o verdadeiro Evangelho. Subtópico 2, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deuteronômio 4:9, Salmos 42:11, 139:16, Daniel 7:15, Zacarias 12:1, Mateus 10:28, Lucas 1:46-47, 1 Coríntios 14:14-15. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Lucas 24:39, João 12:27, Lucas 23:46. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Então falamos em tricotomia, é o ser humano íntegro, ou seja, espírito, alma e corpo. As três partes, né, são juntos. E nós podemos encontrar aí na Bíblia várias referências bíblicas que vão dizer para nós que realmente existe aí espírito, alma e corpo, fazendo então parte do ser humano integral. Então existem tantas referências no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E o próprio Jesus Cristo nasceu na terra, olha bem, como homem. Ele entrou aqui na terra como homem. Ele nasceu de uma mulher. Olha aí, ele foi gerado pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Nasceu um ser humano. Olha aí, nasceu com espírito, com alma, com corpo. Por isso é importante que você nunca apoie aborto, porque na hora da concepção ali, já existe ali o espírito e a alma, e o corpo então vai começar a se desenvolver. Mas na hora da concepção ali, o espermatozoide entrou ali no óvulo, pronto, ali começou a vida. Se aquele ser for morto, então você está matando uma vida, está matando um ser humano. Veja que foi dada a ordem para a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, para não beber mais vinho, mas ela nem estava grávida ainda. Veja só, quando foi comunicado que ela ficaria grávida, teria um filho, já foi proibido a partir daí que ela bebesse vinho, porque o filho seria nazireu. Olha só, como não podia, se nem tinha ainda tido ato sexual, porque para Deus já existia o Sansão, mostrando que primeiro tem o espírito, a alma, e depois é que o corpo então vai se formar. O corpo vai ser a morada desse espírito e dessa alma. Subtópico 3, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, João 24, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Salmos 33:6, Hebreus 1:13 e 14. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Levítico 17:12 a 14. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, Haim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então veja que é assoprado, né, a vida, é transmitida a vida a este corpo. Então ele se torna alma vivente, ou seja, ele agora possui uma vida para que este corpo possa se movimentar, que esse corpo possa criar alguma coisa. Veja que o animal não cria nada, ele não tem inteligência para criar alguma coisa. Pode imitar alguma coisa, mas não cria alguma coisa, ele não tem inteligência. Também Jesus morreu pelos homens e não por animais. Nenhum animal vai para o céu. Não existe nenhuma base bíblica para nós apoiarmos essa ideia aí de algumas pessoas para dizer que os animais vão para o céu. Isso não existe animal no céu. Mesmo porque
A vida aqui na Terra é uma, vida no céu é outra. Existe corpo terrestre, existe corpo celeste, existe corpo material, existe corpo espiritual. Para morar lá nós teremos que ser transformados, né? E na Bíblia não existe nenhum exemplo de animais sendo transformados para viver no céu. No céu não existe lei da gravidade, lá nem mar vai ter mais, nem lua vai ter mais, nem sol vai ter mais. Nosso corpo, para viver na terra, foi feito do pó da terra, mas para viver no céu é um corpo espiritual transformado, né? Ressuscitado, transformado, para viver no céu. Senão, não tem como morar no céu. Então aqui na terra possuímos um corpo físico, no céu será um corpo espiritual. Aqui é um corpo corruptível, morre e se apodrece. Lá é um corpo incorruptível, eterno. Veja que Deus é trino, né? É triuno, é trindade. Assim ele criou o homem também com 3 partes. Aí, ó, espírito, alma e corpo. Então veja que é semelhante, mas não é a mesma coisa. Como já dissemos, na triunidade, então Pai, Filho e Espírito Santo concordam em tudo igualmente. Não há qualquer discordância. Já o ser humano é a tricotomia. Existe discordância entre espírito, alma e corpo. Então não existe evolução, como dizem por aí, né? O homem já foi feito homem, a mulher já foi feita mulher. Veja bem, não foram desenvolvendo, crescendo. Não, Deus já criou o homem, homem, e já criou a mulher, mulher. E todos os seres humanos dependem desse casal. Começou desse casal para ver a humanidade que existe hoje. Eram super inteligentes. Nós podemos até dizer assim, a inteligência do ser humano foi diminuindo com o passar do tempo, e não que foi crescendo. Veja que o primeiro homem colocou nome em todos os animais. Era um ser muito inteligente. Subtópico 2, a distinção entre alma e espírito. Subtópico 1, a alma. Do hebraico, nefesh. Psique, alma, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para os animais, Gênesis 1:24, e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, Gênesis 2:7. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. Daniel 12:2, Mateus 25:46, Lucas 16:22-25, Apocalipse 24. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, Gênesis 1:28, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes, Gênesis 2:15-24, 3:8. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus, Gênesis 1:26. Então vejam, ser vivo tem vida, os animais também têm vida. Só que a vida do animal acaba quando ele morre. Quando o seu corpo morre, acabou a vida que ele tinha. Então a alma que ele tinha, acabou. Já o ser humano é eterno. E ele é um único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não criou os animais e disse, eu vou criar o animal à minha imagem e semelhança. Não. O ser humano tem vontade própria. Ele pode decidir entre fazer uma coisa ou não. Ele tem inteligência. Ele tem emoção, vontade. Ele tem razão. Então ele raciocina. O ser humano pode se relacionar com Deus. E o ser humano também pode ter o Espírito Santo, Deus mesmo, morando em si. Tudo isso é próprio do ser humano. Deus criou o ser humano assim. Já não criou os animais dessa maneira. Nem os próprios anjos são como o ser humano. O anjo é um ser criado por Deus, é um espírito, mas ele não tem um corpo como o ser humano. Ele pode aparecer em forma humana, mas ele não é um ser humano. Deus deu aos anjos apenas uma oportunidade de escolher se queriam Deus ou não, né?
Satanás reuniu a terça parte deles e decidiram que iriam seguir Satanás. Então se tornaram o que? Os demônios. Mas é uma decisão eterna, uma única decisão. Já o ser humano não. O ser humano, ele erra, ele peca, ele se arrepende, né? Então Deus perdoa. A decisão do ser humano não é definitiva. Hoje ele pode tomar decisão e amanhã mudar de ideia. O ser humano pode se arrepender. Já para os anjos, a decisão que tomaram é definitiva, é eterna, porque eles são espíritos. Então, tomou a decisão, pronto, acabou. Não tem mais como consertar, como recuar, como mudar de ideia. Não existe arrependimento. Então, o ser humano tem aqui uma missão de se tornar filho de Deus, então, e cumprir a sua missão, que é adorando a Deus, prestando serviço a Deus, né? Evangelizando, ministrando bênção uns aos outros, ajudando uns aos outros, amando, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, amando os outros como a si mesmo. Então, a alma do ser humano é dotada de razão, sentimento, vontade, e ela vai dar ao homem a possibilidade de ter um relacionamento com Deus. É na alma que está o poder de decisão. Por isso que a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Porque o poder de decisão está na alma. É a alma que vai decidir se vai seguir a Deus ou não. Subtópico 2, o espírito. Do hebraico, ruach, e do grego, pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus 12, 9, João 4, 23 e 24. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Romanos 7, 22 a 25, 2 Coríntios 4, 16 a 18, Efésios 3, 16 a 19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, em comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que, por sua vez, a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Então, a parte principal do ser humano é o espírito, porque é a partir daí que ele pode manter uma relação, um relacionamento com Deus. Veja só, o espírito, ele enxerga o invisível, é a vida espiritual, é a vida sobrenatural. Então, só há possibilidade de adoração a Deus através do espírito. Se ele não estiver ligado ao Espírito Santo, não é uma adoração legítima. É apenas cantar, né? Apenas aí viver como qualquer outra pessoa. Mas quando o Espírito Santo se une ao nosso espírito humano, aí sim pode existir a legítima adoração. O espírito está intimamente ligado à alma. Então ele vai orientar a alma. O poder de decisão está na alma se vai servir a Deus ou não. Mas o Espírito é que vai ligar essa alma com Deus, é que vai dar sempre o rumo de Deus à alma. Se a alma ouvir o Espírito, atender ao Espírito, então conduzirá o ser humano a servir a Deus. Agora, o Espírito, sem o Espírito Santo, ele pode conduzir o ser humano às coisas de Satanás. Por isso que existe as feitiçarias, né, macumba, tanta coisa por aí, espiritismo. Porque ele conduz para o outro lado. E aí ele vai inspirar a alma, ele vai conduzir essa alma a servir a esse lado maligno. Então, 2 aí, né, sendo a maioria, dominam o corpo para servir a Satanás. Quando nascemos de novo, temos o Espírito Santo unido ao nosso espírito. Então, olha aí, os 2 unidos a Deus, né, os 2 aí sendo direcionados para Deus, dominam o corpo para servir a Deus. Então, o espírito e a alma compõem a parte imaterial, ou seja, a parte que nós não vemos, olhamos e não vemos. Nós olhamos para as pessoas e enxergamos o quê? A parte física, né? Parte do corpo. Então, a parte que nós vemos com os olhos.
mas dentro da pessoa tem lá o espírito e a alma. A isso nós damos o nome de vida. Quando a pessoa morre, né, o corpo morre, sai dele ali, tanto o espírito quanto a alma. Então, se é crente, se é filho de Deus, vai para o paraíso. Se não é filho de Deus, ao ouvir o evangelho não creu, vai para o inferno. O que está no paraíso, depois vai para a Nova Jerusalém. O que está no inferno, depois vai para o lago de fogo e enxofre. Tópico 3. A interação das 3 dimensões. Subtópico 1. Corpo, afetos e somatização. O corpo, soma, no grego, é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Entregando o vocábulo coração, hebraico, lev, kariá, no grego, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamentos usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, Provérbios 15:13. O coração com saúde é a vida da carne, Provérbios 14:30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, Provérbios 17:22. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados. Salmos 31:9, 10, 32, 1-5. E como se multiplicam em nossos dias. Então, como é que se manifestam o espírito e a alma que estão dentro do corpo? Através do corpo, através dos 5 sentidos do corpo, né? Então, vão se manifestar através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato. Então, eles vão se manifestar através do corpo, que nós vamos manifestar o que está dentro de nós. Olha, a Bíblia fala, a boca fala, o coração está cheio, né? Se nós estamos sempre estudando, lendo a palavra de Deus, então nossa boca vai falar desta palavra de Deus, vai transmitir esta palavra de Deus. Então o corpo vai agir debaixo do comando do espírito da alma. O espírito dá a ideia, né? E a alma segue ou não essa ideia. Tem um poder de decisão na alma. Então sempre vai haver aí essa luta, que é o espírito, se estiver unido ao Espírito Santo, vai conduzir sempre para Deus. O corpo vai sempre puxar para a terra. O corpo não quer morar no céu, para quê? Ele não foi feito do pó do céu, ele foi feito do pó da terra. Quer morar na terra, quer as coisas da terra. Então ele puxa para a terra sempre. É ela que vai dar a decisão. Vai acompanhar o espírito ou vai agradar o corpo. Então muitas vezes vamos encontrar no Antigo Testamento a palavra coração, indicando que há um comando para o corpo. Esse comando está interno, né? Então, se a alma manda sorrir, ela sorri. Se manda chorar, o corpo chora. Mas não é o órgão, o coração que está sendo falado aí. Na verdade, é a alma que está dando o comando. Por isso que se a pessoa tiver morte cerebral, você pode cortar com a faca toda, ela não vai sentir dor, porque a dor não está no corpo. É a alma que transmite essa dor. É a alma que revela essa dor. Veja que a criança vai tomar injeção, ela olha para o outro lado para não ver, né, furando ali. Se ela vê furando, ela sente mais dor ainda. Então, quando a alma está dominada pela tristeza, pela angústia, né, pecados, por inimizade, essas coisas, vai prejudicar o corpo. Porque ela vai transmitir o corpo sempre o que? Derrotas, tristeza, né? Coisa ruim. Então a alma precisa estar sempre alimentada da palavra de Deus para transmitir ao corpo vida. Essas doenças, então, psicossomáticas que se multiplicaram no ser humano, né, que são chamados pela Bíblia enfermidades, né, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, todas essas coisas são produzidas, então, por uma alma que está doente, que está sem Deus, na verdade, sem a palavra de Deus, sem a fé, que vinda do Espírito. Subtópico 2, equilíbrio e saúde.
Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Provérbios 18, 7, 21, 21, 23. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago 3, 6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Colossenses 3, 5 a 9, Efésios 4, 25 a 32, 6, 18. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Colossenses 3, 8, Efésios 4, 31, Tiago 4, 6 a 10, segundo livro de Crônicas 7, 14, Isaías 53, 4 e 5. Então veja, do mesmo jeito que a alma, e o espírito sem Deus podem produzir doenças, várias coisas no corpo, também um corpo doente pode produzir prejuízo para a alma e o espírito. Veja, uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, essa pessoa se concentra tanto na cura desse corpo que acaba deixando de crer em Deus, de obedecer a Deus, de estar buscando ouvir a palavra de Deus, de estar orando. Às vezes fica decepcionada com Deus, pensando que Deus tem culpa, que é Deus que deixou, que fez a pessoa sentir isso, esse problema. E essa rebeldia contra Deus vai piorar mais a situação ainda. Muitas vezes a pessoa tem uma doença aí no corpo e aí começa a tomar remédio. E esses remédios fazem a pessoa ficar sonolenta. Olha aí, como é que essa pessoa vai ter ânimo para ir à igreja? Ânimo para ler a Bíblia, para orar, Então, acaba com o ânimo da pessoa. Muitas vezes também a pessoa está com uma ação de um demônio, E aí, toma remédio, alivia a dor do corpo, mas não alivia o problema da alma, do espírito. Veja, Jesus orou por uma pessoa que estava surda e muda. Olha aí, não adiantava tratamento, operação, nada, o problema era o quê? Demônio. Olha, aquela mãe foi até Jesus porque sua filha estava miseravelmente endemoniada. Podia dar um remédio para amansar, ou para acalmar a pessoa, mas não ia solucionar o problema era demônio. Então Jesus expulsou o demônio, pronto, acabou o problema da filha daquela mulher. O certo e o correto é sempre crer o seguinte: toda doença, toda enfermidade é resultado do pecado que entrou no mundo. Então, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus pela leitura bíblica, pela oração, também fazemos um jejum de vez em quando, é importante para o corpo isso. Então, quanto mais nos aproximarmos de Deus, menos nós teremos chance de ficarmos doentes. Conclusão: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Salmos 42, 1, João 14, 27. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, 10. Então veja, todos esses pontos aí que nós falamos hoje, aí, todos esses assuntos, são apenas o quê? Um resumo do que nós vamos estudar no trimestre inteiro. Então nós vamos voltar a esses assuntos mais detalhadamente. Quanto mais nós aprendermos então sobre esse assunto, nós vamos aí compreender melhor a nossa situação, nossa vida terrena, a nossa função dentro do reino de Deus. Vamos compreender melhor a palavra de Deus, vamos compreender principalmente sobre nós mesmos.
Nós vamos ver exemplos de pessoas, né, religiosas, como aí o caso de Cornélio, por exemplo, que era uma pessoa boa, né, temente a Deus, tudo, mas faltava o quê? Ouvir o Evangelho e se converter. Aí sim ele teve aquilo que ele necessitava, que ele precisava para viver feliz. É em comunhão com Deus que nós alcançamos a felicidade, a alegria enquanto estivermos aqui na terra, que é passageiro. Já já nós teremos a alegria eterna, que é estarmos com Deus para sempre. Vamos orar agora. Se você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, porque nós pecamos, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar naquela cruz, mas ele ressuscitou. Você crê nisso? Então agora entrega a sua vida a Deus, você agora recebe a salvação, você recebe agora o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Vamos orar. Se você entregar a vida para Deus agora, o Espírito Santo vem te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, peça perdão a Deus, se entregue totalmente a Deus agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo já levou na cruz todas as nossas doenças e enfermidades. Então, creia e receba agora, receba o que Jesus já conquistou para você. Basta você crer agora e você recebe agora a sua cura, o seu milagre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a ti, Senhor, estão se arrependendo, pedindo perdão. A graça logrou força de pistarem, a grande força marastei. Senhor, agora oferece a eles o Espírito Santo. Oh, Senhor, vem morar neles agora, restaurando essas vidas. Oh, Senhor, ajuda-os agora a viver uma vida para ti, uma vida de alegria e felicidade, estando em comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, agora, Senhor, cura, toca neles agora, solta toda doença, toda enfermidade, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, glória a Deus, aleluia. Ora, estivemos agora na congregação do bairro São Pedro I, em Santana de Parnaíba, e ali Jesus fez maravilhas. Uma cadeirante andou, uma menina com o pé torto andou normalmente. Uma irmã deu testemunho que há 16 anos estava com uma dor muito grande do lado, desapareceu. Vários irmãos foram curados ali naquele dia. Se você está assistindo esse vídeo esta semana, antes de entrar o mês de outubro, então nós temos aí dia 27 e 28 de setembro, que estaremos ali em Guarulhos, Assembleia de Deus, Ministério Belém, no Jardim São Manuel, setor 19. O pastor da congregação, o pastor Clóvis Alexandre, e o pastor do setor ali, que é o pastor presidente da CGADB, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Então é um culto aí de missões, e você pode participar ativamente, e nós estaremos também orando por doentes e enfermos. Esteja lá conosco, leve alguém que está doente, está enfermo, para Jesus curar. Te pedimos aí, por favor, dê um gostei, dê um legal, se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Se você deseja receber então os slides e os estudos escritos que nós colocamos aqui, entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí. Se você deseja nos convidar para estarmos aí também ministrando, nos fale através desse WhatsApp que está aí, 99991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, você vê aqui, meu CPF, 331-957-81620. Agradecemos a todos, Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.